milionário estava prestes a assinar e perder tudo até que uma faxineira pobre sussurrou em seu ouvido. E o que ele fez em seguida surpreendeu a todos. Antes de começarmos, nos conte nos comentários de onde você está assistindo. E no final, não esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveitem. David Miller estava prestes a assinar o contrato que selaria a maior fusão empresarial de sua carreira. A Sterling Corporation prometia levar sua empresa a um novo patamar. Bilhões estavam em jogo. Ele estava concentrado apenas alguns segundos antes de assinar o contrato, quando a porta da sala se abriu. Ana, uma das funcionárias da limpeza, entrou com seu carrinho. "Desculpem, só vou esvaziar o lixo rapidinho", disse ela suavemente e respeitosamente. Ninguém pareceu se importar. Todos estavam ocupados demais, comemorando antecipadamente. Ana caminhou até a lixeira, ao lado da cadeira de David. Ela se abaixou, fingindo ajustar as sacolas. Então se inclinou ligeiramente para o lado, aproximando o rosto do dele. Foi quando ela sussurrou em uma voz quase inaudível: "Não assine, é uma armadilha." David congelou. Sua mão parou a poucos milímetros do papel. A caneta escorregou de seus dedos e pousou suavemente na mesa de madeira. "O quê?" ele sussurrou atônito. Ana se levantou lentamente e o olhou seriamente. Depois, desviou os olhos como se nada tivesse acontecido. Ela pegou a lixeira e começou a empurrar seu carrinho em direção à porta, como se fosse apenas parte de sua rotina. Mas David não conseguia tirar os olhos dela. "David!" Leandro, seu parceiro de negócios e amigo de longa data, se inclinou em sua direção com um sorriso estranho. "Tudo bem, Sr. Miller?" perguntou Javier do outro lado da mesa. "Está pronto para assinar?" David engoliu em seco. O contrato ainda estava lá, intocado. A pasta com os detalhes da fusão estava aberta na frente de todos. Ele olhou para o rosto de Leandro, depois para o de Javier e, finalmente, para a porta onde Ana estava prestes a sair. O mundo todo parecia um pouco desequilibrado. "Preciso de 5 minutos", disse ele de repente, levantando-se abruptamente. 5 minutos? Leandro tentou manter o tom leve, mas seus olhos se estreitaram ligeiramente. "Está tudo bem? Preciso cuidar de algo." David respondeu, caminhando em direção à porta. "Sr. Miller, todos estão aqui. Todos os termos foram revisados. Não há mais nada para mudar." Javier protestou, começando a soar irritado. 5 minutos, David repetiu firmemente. Sem esperar por mais objeções, ele saiu pela porta e a fechou atrás de si. Ana estava apenas alguns passos pelo corredor, empurrando seu carrinho. Quando ouviu seus passos rápidos atrás dela, ela parou. "Você", Dave disse firmemente, apontando para ela. "Comigo, agora." Ela hesitou, surpresa, mas assentiu. Eles caminharam em silêncio até uma pequena copa. David entrou primeiro e ela o seguiu. Ele fechou a porta firmemente atrás deles e a olhou com intensidade controlada. "Explique agora", disse ele com os braços cruzados e os olhos fixos nos dela. "E me convença de que você não está completamente louca por me interromper desse jeito." Ana ficou lá parada, segurando uma sacola de lixo em uma mão. "Sei como soa, mas ouvi conversas, coisas que mais ninguém ouviu. Eles estão armando uma cilada para você." "Quem são eles?" "Sterling e seu sócio Leandro." Sua voz tremeu ligeiramente, mas depois se firmou. "Eles estão usando o contrato para transferir dívidas ocultas e desestabilizar sua empresa. Se você assinar, estará entregando tudo." David a encarou por um longo momento. Parte dele queria rir. A outra parte não conseguia ignorar o arrepio que desceu por sua espinha. "Qual é o seu nome?" "Ana." "Há quanto tempo trabalha aqui?" 8 meses, no turno da noite." "Tudo bem, Ana." Ele se aproximou, seu olhar firme. "Deixe-me ser claro.
Se isso for mentira, uma teoria conspiratória ou alguma tentativa de chamar atenção, você será demitida na hora. Ana mordeu o lábio, mas não desviou o olhar. Entendo e aceito isso, mas se eu ficar calada e você perder tudo, nunca me perdoaria. David virou o rosto e olhou seu reflexo na parede de vidro. Chicago continuava girando lá embaixo, mas seu mundo acabara de rachar. Essa mulher não tinha nada a ganhar e tudo a perder. Mesmo assim, ela estava lá. Você tem provas? Ele perguntou sem olhar para ela. Tenho. Fotos, registros, capturas de tela. Posso mostrar hoje à noite às 19 horas. Aqui mesmo nesta sala. Disse ele, assentindo em direção ao espaço. Traga tudo. Se não me convencer, será seu último dia aqui. Ana apenas assentiu. David esperou ela sair antes de encostar a testa na parede fria. Do lado de fora, o contrato ainda estava esperando por sua assinatura. Mas agora, pela primeira vez em toda sua carreira, ele estava hesitando. David voltou à sala de reuniões com o coração disparado. Todos os olhos se voltaram para ele quando ele abriu a porta. Leandro estava se inclinando sobre a mesa, falando baixinho com Javier, mas se endireitou rapidamente quando o viu. Conseguiu cuidar do que precisava? Leandro perguntou, seu sorriso não chegando aos olhos. Sim. David caminhou em direção à mesa, mas não se sentou. Ele olhou para o contrato, depois para os rostos ao seu redor. Na verdade, acho que preciso revisar algumas cláusulas novamente. Revisar? Javier franziu a testa. Sr. Miller, passamos semanas analisando cada detalhe deste documento. E é exatamente por isso que quero dar uma última olhada. David pegou a pasta e a fechou firmemente. Vamos remarcar para amanhã. O silêncio na sala era tenso. Leandro se levantou lentamente, os punhos pressionados contra a mesa. David, isso não faz sentido. Estamos perdendo tempo valioso. Sterling tem outras partes interessadas. Você sabe disso. Então, deixe que tenham. David encarou friamente seu amigo de infância. Uma noite não fará diferença. Fará sim. Javier bateu a mão na mesa. O mercado está instável. As ações estão em alta. É agora ou nunca. David observou a reação agitada do homem. Ana estava certa sobre algo. Essa pressão não era normal. A decisão é minha. Ele pegou o contrato e o colocou em sua pasta. Nos vemos amanhã. Sem dar a eles uma chance de argumentar, David deixou a sala, deixando para trás um grupo de homens visivelmente irritados. Às 19 horas em ponto, David entrou na copa. Ana já estava lá, sentada em uma das cadeiras com uma pequena mochila no colo. Ela se levantou assim que o viu. Obrigada por vir, disse ela, sua voz mais firme do que de manhã. Mostre-me o que tem. David se sentou do outro lado da pequena mesa redonda. Ana abriu sua mochila e tirou o telefone. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto rolava pelas fotos. Tudo começou há 3 semanas. Eu estava limpando o escritório do Leandro quando ouvi vozes na sala ao lado. Ela fez uma pausa e respirou fundo. Reconheci a voz dele e a de uma mulher. Eles estavam falando sobre você. David se inclinou para a frente. Continue. O nome dela é Sofia. Loira, alta, sempre usando roupas caras. Ana deslizou o dedo na tela e lhe mostrou uma foto borrada tirada por uma fresta na porta. Esta é ela. David sentiu um arrepio descer por sua espinha. Sofia Delgado, sua ex-namorada, aquela que terminou as coisas 2 anos atrás, dizendo que eram muito diferentes. Como ela estava envolvida nisso? Ela e Leandro, eles estão juntos agora e estão planejando algo contra você. Ana passou para a próxima foto. Escute isto. Ela apertou play em uma gravação. O áudio não estava ótimo, mas as vozes eram claras o suficiente. Assim que ele assinar, teremos controle total dos ativos. Tem certeza de que David não suspeita de nada? David sempre foi ingênuo demais para perceber quando está sendo traído. Foi verdade comigo e será verdade agora. E se ele descobrir?
Não vai. Confie em mim, Sofia. Em 48 horas seremos donos da empresa dele. David passou a mão pelo rosto, o mundo girando ao seu redor. A voz de Leandro era inconfundível. E a risada de Sofia, aquela que uma vez o fez se apaixonar, agora soava como veneno. Tem mais? Perguntou ele, sua voz rouca. Ana assentiu e passou por mais fotos. Documentos fotografados às pressas, contratos com cláusulas diferentes das que David tinha visto, transferências bancárias para contas que ele não reconhecia. Eles mudaram o contrato original. Ana apontou para uma das imagens. Vê esta seção? Na versão que você tem, diz que manterá 60% do controle, mas na real, a que eles usarão quando você assinar, você fica com apenas 20%. Isso é... David pegou o telefone e o aproximou. Isso é fraude documental. É crime. E não é tudo. Ana passou para a próxima foto. Esta transferência de 15 milhões de dólares aconteceu na semana passada, da conta da Sterling para a conta pessoal do Leandro. David se levantou e caminhou até a janela. Chicago brilhava lá embaixo na escuridão, mas para ele tudo parecia sombrio. Por quê? Ele murmurou, mais para si mesmo. Leandro é meu melhor amigo há 15 anos. Fomos para a faculdade juntos, construímos tudo do zero. Às vezes, as pessoas mudam quando há muito dinheiro envolvido, Ana disse guardando o telefone. Ou talvez sempre tenham sido assim e você simplesmente não quis ver. David se virou, ainda tentando processar tudo. Por que está me contando isso? Você pode perder seu emprego. Ana hesitou. Porque é a coisa certa a fazer. Não posso simplesmente ficar quieta e assistir alguém ser traído assim. David a estudou. Havia mais nisso. Ele podia sentir. Mas Ana claramente não estava pronta para falar. Essas evidências, como posso ter certeza de que são reais? Entendo por que não confia em mim, Ana disse guardando o telefone. Mas se assinar amanhã, perderá tudo. Eles já planejaram cada passo. David ficou em silêncio por muito tempo. Parte dele desesperadamente queria não acreditar. Leandro era como um irmão, mas as evidências... Preciso de mais provas, disse ele por fim. Preciso ter certeza absoluta. Posso conseguir mais, mas será arriscado. Então seja cuidadosa, David disse olhando diretamente para ela. Se isso for verdade, se Leandro realmente está me traindo... Ele não conseguiu terminar a frase. Descobriremos a verdade, Ana disse firmemente. Depois que ela saiu, David ficou sozinho na sala, olhando pela janela. Pela primeira vez em 15 anos de amizade, ele estava duvidando de Leandro. E essa dúvida estava crescendo dentro dele. Na manhã seguinte, David chegou ao escritório mais cedo que o usual. Ele havia passado a noite inteira pensando nas evidências que Ana lhe mostrara. As imagens dos documentos falsificados não saíam de sua mente, nem a voz de Leandro naquela gravação incriminadora. Ele precisava de mais respostas. David foi direto ao Recursos Humanos. Pediu para ver o arquivo de Ana Santos. Marta, a funcionária do RH, pareceu surpresa. O arquivo da faxineira? Perguntou ajustando os óculos. Aconteceu alguma coisa? Apenas uma verificação de rotina, Davi mentiu. Preciso confirmar alguns detalhes. Marta trouxe uma pasta fina. David a abriu e seus olhos se arregalaram quando viu o currículo anexado. Ana Santos, 28 anos, formada em administração de empresas pela Northwestern University, com especialização em finanças corporativas. Experiência anterior em consultoria empresarial na McKinsey & Company. McKinsey? David murmurou atônito. Com licença? Marta se inclinou para ver o que ele estava lendo. Não é nada, obrigado. David rapidamente fechou a pasta e a devolveu. Ele saiu do RH com a mente acelerada. Ana tinha trabalhado na McKinsey, uma das empresas de consultoria mais respeitadas do mundo. Como alguém com esse currículo acabou trabalhando como faxineira? Durante o almoço, David procurou Ana pelos corredores.
A encontrou no 12º andar, limpando as janelas de uma das salas de conferência menores. Ana, disse ele, se aproximando, preciso falar com você. Ela se virou surpresa ao vê-lo. Aconteceu alguma coisa? Descobriu mais sobre Leandro? Na verdade, descobri algo sobre você. David cruzou os braços. Northwestern University, McKinsey & Company. Finanças corporativas. O rosto de Ana empalideceu. Ela deixou cair o pano de limpeza e respirou fundo. Você investigou meu arquivo. Por que não me contou quem realmente é? Ana olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos antes de responder. Porque não importa, disse ela com amargura. Não importa quantos diplomas eu tenha ou onde costumava trabalhar. Para todo mundo aqui, eu sou apenas a faxineira latina. Mas McKinsey, isso é impressionante. Como acabou aqui? Ana o interrompeu. Quer a verdade? Trabalhei na McKinsey por 2 anos. Era boa nisso, muito boa. Mas quando chegou a hora das promoções, sempre havia uma razão para eu não subir. David escutou atentamente, notando a dor em seus olhos. Primeiro disseram que eu precisava de mais experiência, depois que meu estilo de comunicação não combinava com a cultura da empresa. Ana deu uma risada sem humor. Tradução: eu era competente demais para minha posição, mas não tinha a aparência certa para um cargo de liderança. Isso é discriminação. Você poderia ter entrado com um processo. Ah, com que dinheiro? Ana pegou o balde de água. E quem acreditaria em uma latina contra uma empresa como a McKinsey? David ficou em silêncio, tentando processar a injustiça. E sua família? Você mencionou uma irmã. Maria tem 22 anos. Ana disse suavemente. Nasceu com um defeito cardíaco congênito. Precisamos de $200 mil para a cirurgia. Quando fui demitida da McKinsey, ela fez uma pausa. Na verdade, quando me pediram para me demitir, tive que aceitar qualquer emprego que conseguisse encontrar. É por isso que está aqui. É por isso que estou aqui. Ana assentiu. O plano de saúde cobre parte do tratamento da Maria. E mesmo que o salário seja baixo, ajuda com os medicamentos dela. Não posso me dar ao luxo de ficar desempregada. David sentiu um aperto no peito. Ali estava uma mulher brilhante, educada em uma das melhores universidades do país, com experiência em uma empresa de primeiro nível, trabalhando como faxineira por causa de preconceito e necessidades familiares. Ana, eu não sabia... Bem, agora sabe. Ela voltou a limpar as janelas. É por isso que reconheci os documentos falsificados imediatamente. Passei anos analisando contratos corporativos. Essas discrepâncias me saltaram aos olhos. E é por isso que me alertou sobre a traição. Ana parou de limpar e o olhou diretamente. Em parte sim, mas também porque... Ela hesitou. Porque você é diferente dos outros executivos daqui. Venho observando você há meses. Trata todo mundo com respeito, não importa qual seja o cargo. E quando vi que estavam planejando destruí-lo da mesma forma que arruinaram minha carreira, não conseguiu ficar calada. Exato. David a observou por vários longos segundos. Ana Santos não era apenas uma faxineira que havia ouvido algo por acaso. Era uma profissional altamente qualificada, que havia reconhecido uma fraude corporativa e decidido agir, mesmo que isso significasse arriscar o pouco que tinha. Ana, quando tudo isso acabar... David! A voz de Leandro ecoou pelo corredor. Ambos se viraram para ver Leandro se aproximando com um olhar curioso no rosto. O que está fazendo aqui? Leandro perguntou, olhando de Davi para Ana. Apenas verificando como está indo a limpeza, Davi respondeu rapidamente. Você sabe como sou exigente. Leandro olhou para Ana, que havia voltado a limpar as janelas, fingindo não escutar a conversa deles. Desde quando se importa pessoalmente com a equipe de limpeza? O tom de Leandro mostrava claramente sua suspeita. Desde que decidi prestar mais atenção aos detalhes, David forçou um sorriso. Falando nisso,
Você remarcou a reunião com a Sterling para esta tarde? Sim, às 15 horas. Leandro continuou observando Ana. Espero que não haja mais hesitação. Claro que não. David começou a caminhar em direção ao elevador. Vamos almoçar. Preciso repassar alguns ajustes do contrato com você. Leandro o seguiu, mas não sem lançar um último olhar suspeito em direção a Ana. No elevador, Leandro apertou o botão e se virou para David. Você tem agido de forma estranha desde ontem, disse ele, sua voz investigativa. Há algo que eu deveria saber? David escolheu suas palavras cuidadosamente. Apenas nervos pré-negociação. Você sabe como fico antes de grandes decisões. David, somos amigos há 15 anos. Construímos esta empresa juntos. Leandro colocou uma mão em seu ombro. Se algo está te incomodando, pode me contar. David olhou nos olhos de seu melhor amigo, procurando por qualquer sinal de engano. Mas Leandro parecia genuinamente preocupado. Estou bem, Leandro. Só quero ter certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Claro que estamos. Leandro sorriu. Esta fusão nos tornará os líderes claros no mercado. Confie em mim. As portas do elevador se abriram e eles entraram. Mas enquanto desciam, David não conseguia parar de pensar nas palavras de Ana. Às vezes, o dinheiro muda as pessoas. E pela primeira vez em 15 anos, ele estava começando a se perguntar se realmente conhecia Leandro. Naquela tarde, Ana estava terminando de limpar o banheiro executivo do 15º andar quando ouviu passos vindo pelo corredor. Eram quase 17 horas. A maioria dos executivos já havia ido para casa. Ela franziu a testa, curiosa sobre quem ainda poderia estar por ali. Através da porta ligeiramente aberta, ela reconheceu a voz profunda de Leandro falando com alguém. Uma mulher respondeu e Ana sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era Sofia. Tem certeza de que é ela? Sofia perguntou, sua voz afiada de irritação. Absolutamente. Investiguei depois de ver David falando com ela ontem. Leandro respondeu, sua voz se aproximando. Ana Santos, 28 anos, ex-McKinsey, inteligente demais para seu próprio bem. Ana prendeu a respiração, pressionando-se contra a parede do banheiro. Seu coração batia forte quando percebeu que estavam falando sobre ela. E você acha que ela ouviu nossa conversa da semana passada? Sofia soou preocupada. Tenho certeza disso. Verifiquei as câmeras de segurança. Ela estava limpando meu escritório exatamente no horário em que estávamos finalizando os detalhes. Leandro fez uma pausa. E hoje David estava agindo completamente diferente. Recuou da assinatura ontem, fez um monte de perguntas sobre cláusulas que já havíamos revisado. Droga! A voz de Sofia subiu em pânico. Se David descobrir sobre nós, sobre o dinheiro que transferimos... Não vai, não se agirmos rápido. Leandro a interrompeu. Preciso me livrar da faxineira antes que ela cause mais problemas. Ana cobriu a boca com as duas mãos, tentando controlar a respiração. Eles sabiam. Sabiam que ela havia descoberto o plano deles. Como? Sofia perguntou. Da forma mais humilhante possível. Vou acusá-la de roubo bem na frente de todo mundo. A voz de Leandro estava fria. Ninguém acreditará em uma faxineira demitida sobre mim. E se David tentar defendê-la? David é meu melhor amigo há 15 anos. Mesmo que tenha dúvidas, ele não me confrontará publicamente por causa de uma faxineira. Leandro deu uma risada baixa. Ele é previsível demais. Ana fechou os olhos, sentindo lágrimas começarem a se formar. Ela havia arriscado tudo para alertar David sobre a traição, e agora seria destruída por isso. Quando? Sofia perguntou. Agora. Vou chamá-la ao auditório principal, anunciar uma reunião urgente de segurança para todos os funcionários. Os passos se afastaram e Ana ficou no banheiro mais alguns minutos, tentando recuperar a compostura. Suas mãos tremiam enquanto pensava em Maria, sua irmã doente, que dependia do plano de saúde deste emprego.
Se fosse demitida por justa causa, perderia não apenas o salário, mas também a cobertura médica. O intercomunicador do prédio crepitou. Todos os funcionários devem se dirigir imediatamente ao auditório principal para uma reunião urgente de segurança. Repetindo, todos os funcionários ao auditório principal. Ana respirou fundo, endireitou os ombros e saiu do banheiro. Não importa o que acontecesse, ela não daria a Leandro a satisfação de vê-la quebrada. O auditório estava lotado. Funcionários de todos os departamentos sussurravam uns com os outros, curiosos sobre a reunião repentina. Ana entrou pela parte de trás, mantendo a cabeça erguida, e ficou perto da parede dos fundos. David estava sentado na primeira fileira junto com outros executivos. Ele olhou ao redor do auditório e por um breve momento seus olhos se encontraram. Ana viu confusão em seu rosto, como se ele não soubesse o motivo da reunião. Leandro subiu ao palco carregando uma pasta manila. Seu rosto estava sério, quase sombrio. Obrigado a todos por virem em tão pouco tempo. Sua voz ecoou pelo microfone. Infelizmente, preciso abordar uma questão muito séria envolvendo a segurança de nossa empresa. Um murmúrio nervoso se espalhou pela sala. Ontem descobrimos que documentos confidenciais foram fotografados e removidos dos escritórios executivos. Leandro fez uma pausa para causar efeito. Isso não é apenas uma quebra de contrato, mas também um caso de espionagem corporativa. Ana sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela sabia exatamente aonde isso estava levando. Após uma investigação detalhada com nossa equipe de segurança, identificamos a pessoa responsável. Leandro olhou diretamente para Ana. Ana Santos, da equipe de limpeza, poderia por favor vir à frente? Todos os olhos se voltaram para Ana. Ela sentiu centenas de olhares sobre si, alguns curiosos, outros já julgando. Suas pernas estavam tremendo, mas ela caminhou até a frente da sala, mantendo sua dignidade, apesar da humilhação que sabia que estava por vir. Senhorita Santos, Leandro continuou, sua voz assumindo um tom frio e autoritário. Fotos de documentos confidenciais da empresa foram encontradas em seu telefone. Como explica isso? Ana olhou para David, sentado na primeira fileira. Ele parecia chocado, preso entre surpresa e confusão. Ela podia ver a luta em seus olhos. Ana começou, mas Leandro a interrompeu. Além disso, disse ele, as câmeras de segurança mostram você entrando em escritórios executivos fora do horário programado de limpeza. Ele abriu a pasta e tirou fotos impressas. Estas imagens foram tiradas na semana passada. As fotos foram passadas pela primeira fileira. Ana viu Dave pegar uma, e seu rosto se contorceu no que parecia decepção. Senhorita Santos, roubo de propriedade intelectual é um crime federal. Leandro disse, se aproximando dela no palco. No entanto, dado seu registro anteriormente limpo, estamos oferecendo demissão por justa causa em vez de envolver a aplicação da lei. Isso não é justo. Ana finalmente encontrou sua voz. Eu estava tentando proteger... Proteger o quê? Leandro interrompeu bruscamente. Seus próprios interesses? Estava planejando vender essas informações para nossos concorrentes? Não, eu estava protegendo o Sr. Miller de... Chega! Leandro bateu o punho no púlpito. Não permitirei que uma funcionária desonesta difame esta empresa ou seus executivos. Ana olhou para David em desespero, implorando silenciosamente para ele dizer alguma coisa, para defendê-la. Mas David permaneceu em silêncio, seu rosto uma máscara de conflito interno. Segurança, por favor, escoltem a senhorita Santos para fora do prédio. Leandro sinalizou para 2 guardas uniformizados. Ela não tem mais permissão em nossas instalações. David! Ana gritou quando os guardas se aproximaram. Você sabe que eu estava tentando ajudar. Viu as evidências. David se levantou lentamente e por um momento Ana pensou que ele finalmente ia falar.
que ele se levantaria contra a injustiça que estava acontecendo bem na frente dele. Mas então ele desviou o olhar, a mandíbula tensa. Sinto muito que tenha chegado a isso, Ana. Ele disse baixinho, quase em um sussurro. Mas as evidências são muito claras. O coração de Ana se despedaçou. O homem pelo qual ela havia arriscado tudo, aquele que tentara salvar de uma traição devastadora, estava escolhendo acreditar em seu traidor. David, por favor. Sua voz se quebrou. Você sabe quem eu realmente sou. Sabe que eu nunca... Chega, senhorita Santos. Leandro desceu do palco e caminhou em sua direção com um sorriso cruel no rosto. A encenação acabou. Os guardas de segurança agarraram Ana pelos braços, mas ela se afastou com dignidade. Posso andar sozinha. Sua voz estava firme novamente, mesmo que lágrimas escorressem por seu rosto. Enquanto estava sendo escoltada para fora do auditório, Ana parou e se virou para David uma última vez. Quando descobrir a verdade, disse ela alto o suficiente para todos ouvirem, lembre-se de que teve a chance de fazer a coisa certa hoje e escolheu não fazer. David fechou os olhos como se as palavras dela fossem golpes físicos. Ana foi escoltada para fora do prédio sob o olhar atento de centenas de colegas de trabalho. Alguns pareciam sentir pena dela. Outros pareciam aliviados de que o problema tivesse sido resolvido. Na calçada, um dos guardas lhe entregou uma caixa com seus poucos pertences pessoais. Sinto muito, senhorita Santos, disse o guarda mais velho, claramente constrangido. Ordens são ordens. Ana assentiu, pegou a caixa e começou a caminhar em direção à estação de metrô. A cada passo, ela sentia o peso da humilhação e da traição. Mas mais do que isso, ela sentia o fardo pesado de saber que David estava caminhando direto para uma armadilha. E agora, ela não tinha como avisá-lo. De volta ao auditório, David permaneceu sentado mesmo depois que todos os outros funcionários saíram. Leandro se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. Sei que isso é difícil, David. Ela parecia uma boa funcionária, disse ele, sua voz cheia de falsa simpatia. Mas às vezes as pessoas nos decepcionam. David olhou para seu amigo, procurando por qualquer sinal de desonestidade. Mas Leandro parecia genuinamente preocupado. As evidências eram muito claras, David murmurou, principalmente para si mesmo. Sim, eram, Leandro concordou. Mas agora podemos nos concentrar no que realmente importa. A fusão com a Sterling. Nossa empresa está prestes a se tornar um império, David. Não podemos deixar funcionários desleais arruinarem nosso sonho. David assentiu lentamente, mas uma parte dele, pequena, mas persistente, não conseguia esquecer o desespero honesto na voz de Ana quando ela gritou seu nome. Devemos remarcar a assinatura para amanhã de manhã? Leandro perguntou. Logo cedo, sem mais atrasos. Sim. David se levantou, ainda tentando processar tudo. Logo cedo. Ao deixar o auditório, Davi não conseguia se livrar da sensação de que havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. E em algum lugar da cidade, Ana Santos caminhava pelas ruas de Chicago, carregando uma caixa de pertences e um coração partido, ainda determinada a encontrar uma forma de salvar o homem que não conseguiu salvá-la. David não conseguiu dormir nem um pouco naquela noite. A imagem de Ana sendo escoltada para fora do prédio não saía de sua mente. O desespero em sua voz, a forma como ela gritou seu nome implorando para ele se levantar por ela. E ele havia permanecido em silêncio. Às 3h da manhã, ele desistiu de tentar dormir. Vestiu-se rapidamente e dirigiu até o escritório. O prédio estava vazio, com apenas os guardas noturnos patrulhando os corredores. David usou seu cartão de acesso para pegar o elevador executivo. Algo sobre as acusações de Leandro não fazia sentido. Ana havia demonstrado conhecimento profundo de contratos corporativos. Havia identificado discrepâncias que apenas alguém com experiência financeira notaria.
Por que uma mulher com esse tipo de conhecimento tentaria vender segredos da empresa? E por que ela arriscaria tudo para alertá-lo sobre uma traição se estivesse envolvida em espionagem corporativa? David chegou ao seu escritório e ligou o computador. Decidiu investigar por conta própria. Começou revisando os arquivos de fusão com a Sterling Corporation. Abriu cada documento, cada planilha, cada contrato anexado. Tudo parecia normal à primeira vista, mas Ana havia mencionado cláusulas ocultas. Se fossem reais, David sabia que seriam difíceis de encontrar. 3 horas depois, ele encontrou a primeira irregularidade. No contrato principal, na página 47, havia uma referência ao adendo C que David nunca tinha visto antes. Segundo o documento, esse adendo incluía especificações técnicas e distribuição de ativos pós-fusão. Mas quando ele procurou pelo adendo C na pasta digital, não estava lá. Intrigado, David acessou o servidor principal da empresa. Usando suas credenciais de CEO, ele navegou pelos arquivos mais protegidos. Finalmente, em uma pasta criptografada que nunca tinha visto antes, encontrou o que procurava. Adendo C. Distribuição de ativos pós-fusão. David abriu o arquivo e sentiu o sangue gelar. Segundo o documento, após a fusão, 80% dos ativos da Miller Technologies seriam transferidos para uma subsidiária chamada Sterling International Holdings. David nunca havia ouvido falar dessa empresa. Continuou lendo e descobriu que a Sterling International Holdings estava registrada nas Ilhas Cayman e tinha apenas 2 acionistas principais, Leandro Vega e Sofia Delgado. Isso não pode ser... David murmurou, lendo o documento mais 3 vezes, só para ter certeza. Mas estava tudo lá, em letras miúdas e termos jurídicos complexos. O plano era ao mesmo tempo inteligente e cruel. David assinaria o contrato pensando que manteria controle majoritário da empresa, quando, na verdade, estaria entregando quase tudo para uma empresa fantasma secretamente controlada por seu melhor amigo e sua ex-namorada. David imprimiu o documento e continuou investigando. Usando suas credenciais de CEO, acessou os registros bancários da empresa. O que encontrou confirmou seus piores medos. Nos últimos 2 meses, várias transferências chamadas preparação de fusão haviam sido feitas, totalizando 23 milhões de dólares. O dinheiro supostamente havia ido para contas da Sterling Corporation, mas David notou algo estranho. Os números das contas não batiam com os listados no contrato original. Usando seu acesso ao sistema bancário corporativo, David rastreou para onde o dinheiro realmente foi. 23 milhões de dólares haviam sido transferidos para uma conta pessoal sob o nome de L. Vega. Leandro Vega. 15 anos de amizade, David sussurrou, sentindo-se como se tivesse levado um soco no estômago. Mas havia mais. David encontrou e-mails entre Leandro e executivos da Sterling que ele nunca havia recebido cópia. As mensagens revelavam que a fusão era, na verdade, uma aquisição hostil disfarçada. A Sterling Corporation nem mesmo era uma empresa real e ativa. Era apenas uma fachada para o golpe que Leandro e Sofia haviam armado. Em um e-mail datado de 3 semanas atrás, Leandro escreveu: David é completamente ingênuo. 15 anos de amizade o cegaram para a possibilidade de traição. Quando ele perceber o que aconteceu, já teremos controle total dos ativos e estaremos fora do país. A resposta de Sofia foi: ele realmente é muito previsível. David teve que parar de ler. Suas mãos tremiam enquanto segurava o mouse. Seu melhor amigo, o homem que havia sido padrinho em seu casamento, que chorou com ele quando sua mãe morreu, que esteve ao seu lado enquanto construíam a empresa, estava planejando destruí-lo completamente. Continuou investigando e descobriu ainda mais do plano. Depois que David assinasse o contrato, Leandro anunciaria uma reestruturação de emergência, alegando problemas financeiros inventados.
David seria forçado a renunciar como CEO para o bem da empresa, e Leandro assumiria controle total. Então, todos os ativos reais seriam transferidos para a Sterling International Holdings, deixando David com nada, além de dívidas e responsabilidades legais. O plano era tão bem pensado que David sentiu tanto nojo quanto um respeito distorcido. Leandro havia passado meses, talvez até anos, planejando cada detalhe. David também encontrou ligações telefônicas gravadas armazenadas pelo sistema de segurança da empresa. Uma delas, de 2 semanas atrás, era entre Leandro e Sofia. Leandro, tem certeza de que David não vai suspeitar de nada? Sofia, eu namorei ele por 2 anos. Conheço cada uma de suas fraquezas. David sempre confia demais nas pessoas. É sua maior força e sua maior falha. E se ele descobrir antes da assinatura? Não vai. Mas se descobrir, temos os documentos falsificados. Podemos alegar que ele estava tentando cometer fraude, com minha palavra contra a dele. Você realmente o odeia tanto assim? Não é ódio, é ambição. David foi um bom namorado, mas sempre foi limitado. Pequeno demais para meus sonhos. Com você, posso ter tudo que sempre quis. David pausou a gravação, sentindo-se enjoado. Sofia havia terminado com ele 2 anos atrás, dizendo que queriam coisas diferentes na vida. Na verdade, ela apenas estava procurando por alguém mais ambicioso e mais disposto a cruzar linhas éticas. Às 6 da manhã, David havia reunido evidências suficientes para colocar Leandro e Sofia na prisão. Mas também percebeu algo doloroso. Ana Santos havia tentado salvá-lo, e ele a abandonou quando ela mais precisou dele. Ele se lembrou das palavras dela do dia anterior. Quando descobrir a verdade, lembre-se de que teve a chance de fazer a coisa certa hoje e escolheu não fazer. Ela estava certa, completamente certa. E agora, David tinha que encontrar uma forma de consertar o erro terrível que havia cometido. Mas primeiro, precisava ter certeza de que Leandro e Sofia não descobrissem que ele sabia a verdade. A reunião de assinatura estava marcada para as 9 horas. Apenas 3 horas. David copiou todos os arquivos para um pendrive e os enviou para si mesmo de 3 contas diferentes. Então, limpou o histórico do navegador e desligou o computador. Ao sair do escritório, seu telefone tocou. Era Leandro. David, que bom que atendeu, Leandro disse, sua voz soando falsamente preocupada. Não consegui dormir depois do que aconteceu ontem com a faxineira. Sei que te abalou. Estou bem, David respondeu, tentando manter a voz firme. Foi difícil, mas você estava certo. As evidências eram claras. Fico feliz que entenda. David podia ouvir o alívio na voz de Leandro. Está pronto para a reunião de hoje? Nosso grande momento finalmente chegou. Claro, 9 horas, certo? Certo, David. Quero que saiba que não importa o que aconteça nos negócios, nossa amizade sempre significará mais para mim. David fechou os olhos, sentindo a punhalada daquela declaração hipócrita. Para mim também, Leandro. Para mim também. Quando desligou, David sabia exatamente o que tinha que fazer. Não apenas para salvar sua empresa, mas para fazer as coisas certas com a mulher corajosa que havia arriscado tudo para alertá-lo sobre a traição. Ana Santos havia tentado salvá-lo. Agora era a vez dele de salvá-la. Mas primeiro ele tinha que encontrá-la. E depois de humilhá-la na frente de todos no dia anterior, David não tinha certeza se ela estaria disposta a falar com ele novamente. Olhando pela janela de seu escritório, observando Chicago despertar sob o sol matinal, David Miller se preparou para a luta mais importante de sua vida. Uma luta não apenas por sua empresa, mas por sua própria alma. Porque ele havia aprendido uma lição dolorosa. Às vezes, as pessoas mais importantes em nossas vidas são aquelas corajosas o suficiente para nos dizer a verdade que não queremos ouvir. E Ana Santos havia feito exatamente isso.
Agora era hora de honrar sua coragem com a sua própria. David cancelou a reunião com a Sterling Corporation, alegando uma emergência familiar. Leandro ficou furioso, mas David não se importou. Ele tinha coisas mais importantes para resolver. Usando os registros do RH, David encontrou o endereço de Ana, 847 Lincoln Street, apartamento 2B, no bairro Pilsen, no lado sul de Chicago. Era uma das áreas mais pobres da cidade, majoritariamente latina, onde muitas famílias imigrantes trabalhavam duro para sobreviver com empregos mal remunerados. David nunca havia pisado em Pilsen antes. Enquanto dirigia pelas ruas estreitas, não pôde deixar de notar como era diferente do mundo que conhecia. Prédios antigos de tijolos com escadas de incêndio enferrujadas, pequenas lojas com placas em espanhol, crianças brincando em calçadas rachadas. Era um mundo muito distante dos arranha-céus brilhantes do distrito financeiro. Ele estacionou seu BMW em frente a um prédio de 3 andares que claramente havia visto dias melhores. A tinta estava descascando e algumas janelas tinham rachaduras cobertas com fita adesiva. David subiu as escadas rangentes até o 2º andar. Parou na frente da porta 2B e respirou fundo antes de bater. Passos arrastados se aproximaram. A porta se abriu apenas uma fresta, presa por uma corrente de segurança. Através da abertura, David viu parte do rosto de Ana. Seus olhos estavam inchados como se tivesse chorado a noite toda. "O que você quer?" perguntou ela, sua voz fria como gelo. "Ana, preciso falar com você. Descobri a verdade sobre Leandro e Sofia." "Ah, você acabou de descobrir?" Ana deu uma risada amarga. "Que conveniente. Depois de me humilhar na frente de 200 pessoas. Por favor, apenas me deixe explicar." "Não há nada para explicar." Ana começou a fechar a porta, mas David colocou a mão contra ela. "Ana, você estava certa sobre tudo. Encontrei as provas. O contrato, as transferências bancárias, a empresa fantasma. Tudo." Ana pausou, mas não abriu mais a porta. "E o que quer que eu faça com isso agora? Você já me demitiu. Arruinou meu nome. Não tenho mais nada a perder ou ganhar." "Tem sim. Posso limpar seu nome. Posso..." "Ana, quem é?" Uma voz fraca chamou de dentro do apartamento. Ana suspirou e olhou para David através da fresta. "É minha irmã. Ela não está bem." "Por favor," David disse. 5 minutos. Só quero me desculpar direito." Ana ficou em silêncio por um longo momento, claramente dividida. Finalmente, ela removeu a corrente e abriu a porta. O apartamento era pequeno e modesto, mas impecavelmente limpo e arrumado. Os móveis eram velhos, mas bem cuidados. Fotos de família na parede mostravam Ana e uma mulher mais nova sorrindo durante tempos mais felizes. "Maria", Ana chamou. "Temos uma visita." Uma jovem de cerca de 22 anos entrou na sala. Era claramente irmã de Ana. Mesmos olhos castanhos, mesmas feições delicadas. Mas ela parecia muito doente. Sua pele estava pálida e ela se movia lentamente, como se cada passo exigisse esforço. "Oi", Maria disse com um sorriso fraco. "Você deve ser o chefe da Ana." David sentiu um aperto no peito. Ana havia perdido o emprego, mas ainda não havia contado à irmã. "Ex-chefe", Ana corrigiu rapidamente. "David, esta é minha irmã Maria. Maria, este é David Miller." Maria estendeu uma mão frágil e David a apertou delicadamente. "Ana fala muito de você", Maria disse. "Ela diz que você não é como outros chefes, mais humano." David olhou para Ana, que desviou os olhos claramente constrangida. "Maria, por que não volta para seu quarto e descansa?" Ana sugeriu. "O médico disse que você precisa economizar energia." "Está bem." Maria se dirigiu lentamente ao corredor, mas parou. "Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Miller. Por favor, cuide da minha irmã. Ela é a pessoa mais corajosa que conheço."
Depois que Maria saiu da sala, David se virou para Ana. Por que não me contou o quão sério é o estado dela? Te contei que ela precisava de cirurgia. Ana se sentou no sofá gasto. Não achei que precisasse entrar em detalhes. Que tipo de cirurgia? Ana hesitou antes de responder. Transplante de válvula cardíaca. Maria nasceu com um defeito congênito. Sua válvula atual está falhando. Sem a cirurgia, sua voz se quebrou. Os médicos dizem que ela pode ter 6 meses. David se sentiu como se tivesse levado um soco. Ana estava lidando com tudo isso sozinha, trabalhando como faxineira para manter o seguro de saúde da irmã, e ele a havia demitido exatamente quando ela mais precisava. Quanto custa a cirurgia? $200.000, Ana enxugou os olhos. O plano de saúde da empresa cobria 60%. Eu estava economizando para o resto, fazendo trabalhos extras nos fins de semana. Ana, posso pagar? Não. Ela se levantou abruptamente. Não quero sua pena ou sua caridade. Não é pena, é responsabilidade. David se levantou também. Cometi um erro terrível ontem. Tratei você injustamente. Você não me tratou injustamente. A voz de Ana estava cheia de dor. Você me traiu. Sabia quem eu era. Sabia que estava tentando ajudá-lo. E ainda assim não disse nada enquanto Leandro me humilhava. Estava confuso, dividido entre seu melhor amigo e uma faxineira. Ana o interrompeu. E você escolheu seu melhor amigo, mesmo sabendo que ele estava mentindo. David passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Você está certa, completamente certa. Fui covarde e egoísta, mas agora sei a verdade e quero consertar as coisas. Algumas coisas não podem ser consertadas, David. Ana caminhou até a janela, olhando para a rua. Perdi meu emprego, minha reputação e, mais importante, perdi a cobertura de saúde da Maria. Tudo porque tentei fazer a coisa certa. Deixe-me ajudar, por favor. Por quê? Ana se virou para encará-lo. Porque se sente culpado. Porque quer aliviar sua consciência. Porque você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Suas palavras saíram com uma sinceridade que até o surpreendeu. Arriscou tudo para me salvar de uma traição, e eu a abandonei quando mais precisava de mim. Ana o estudou por um longo momento. Maria precisa da cirurgia em 2 semanas. Sem o seguro, terei que pagar sozinha. Não tenho o dinheiro. Pagarei hoje. E em troca, nada. David balançou a cabeça. Absolutamente nada. É o mínimo que posso fazer. Ana deu uma risada sem humor. O mínimo que pode fazer é sair da minha casa e da minha vida. Não confio mais em você, David. Teve a chance de mostrar quem realmente é e mostrou. Ana, por favor, me deixe. Ela caminhou até a porta e a abriu. Maria precisa descansar e eu preciso procurar outro emprego. David hesitou na porta. Isso não acabou. Vou expor Leandro e Sofia. Vou limpar seu nome. Faça o que quiser, Ana disse sem olhar para ele, mas faça sem mim. David saiu do apartamento com o coração pesado. Ao descer as escadas, ouviu a porta se fechar atrás dele e a fechadura girar. Do lado de fora, sentado em seu BMW, David olhou para o prédio modesto onde Ana e Maria estavam lutando para sobreviver. Ele havia descoberto a traição de Leandro, mas havia perdido algo muito mais valioso: a confiança da única pessoa que havia tentado salvá-lo. Agora, ele tinha que encontrar uma forma de reconquistar essa confiança, porque estava começando a perceber que Ana Santos não era apenas a chave para expor a traição. Ela estava se tornando a pessoa mais importante em sua vida. Durante os próximos 3 dias, David não conseguia parar de pensar em Ana e Maria. Ele havia adiado a fusão com a Sterling Corporation indefinidamente, alegando necessidade de mais revisões legais. Leandro estava ficando cada vez mais nervoso e insistente, mas David conseguiu ganhar tempo. Enquanto isso, ele procurava discretamente formas de ajudar as irmãs Santos sem que Ana descobrisse.
Não podia simplesmente aparecer na porta delas com um cheque. Ana havia deixado claro que não aceitaria ajuda direta dele. Na quarta-feira de manhã, David teve uma ideia. Ligou para o Northwestern Memorial Hospital, onde Maria estava sendo tratada, e conseguiu falar com o Dr. Rodrigues, o cardiologista responsável pelo caso. Dr. Rodrigues, meu nome é David Miller. Gostaria de discutir o caso de Maria Santos. Sinto muito, senhor, mas não posso compartilhar informações de pacientes com pessoas não autorizadas. Entendo perfeitamente. David escolheu suas palavras cuidadosamente. Não estou pedindo detalhes médicos. Estou interessado em fazer uma doação anônima para cobrir o custo da cirurgia dela. Houve uma pausa do outro lado. Uma doação anônima? Exatamente, $200 mil. Gostaria que a família acreditasse que veio de uma bolsa médica ou programa de apoio social. Algo que não levantasse suspeitas. Sr. Miller, isso é extremamente generoso. Posso perguntar qual é sua relação com a paciente? Digamos apenas que devo muito à família Santos. David fez uma pausa. É possível organizar isso sem revelar meu nome? Sim, temos um programa de doador anônimo para casos como este. Posso agendar a cirurgia para a próxima semana se os fundos estiverem disponíveis. Estarão. Transferirei o dinheiro hoje. Na quinta-feira à tarde, Ana recebeu uma ligação que mudou tudo. Senhorita Santos, a voz do Dr. Rodrigues soava alegre. Tenho notícias maravilhosas sobre Maria. Ana sentiu o coração acelerar. Ela está bem? Ela está estável, mas isso é outra coisa. Fomos aprovados para um programa de auxílio médico federal para casos cardíacos graves. A cirurgia da Maria será totalmente coberta. Ana quase derrubou o telefone. O que quer dizer? Nunca nos inscrevemos em nenhum programa. Às vezes, os hospitais se inscrevem automaticamente para pacientes elegíveis. O que importa é que podemos agendar a cirurgia para a próxima terça-feira. Quando desligou, Ana estava chorando de alívio. Correu para o quarto de Maria, onde sua irmã estava descansando. Maria, Ana a balançou delicadamente. Conseguimos, a cirurgia será totalmente coberta. Maria abriu os olhos lentamente, ainda sonolenta da medicação. O que quer dizer? Um programa do governo. Eles vão pagar por tudo. Ana abraçou sua irmã cuidadosamente. Você vai ficar bem, Maria. Vai ficar completamente bem. Dave soube que sua doação havia sido processada quando o Dr. Rodrigues ligou para confirmar que a cirurgia estava agendada. Ele sentiu um tipo de satisfação que não sentia há anos, a sensação de fazer algo verdadeiramente bom, sem esperar nada em troca. Mas ainda havia a questão de reconquistar a confiança de Ana. E para isso, ele precisava de um plano diferente. Na sexta-feira à noite, David estava caminhando pelo Millennium Park quando teve uma ideia. Ana havia mencionado que fazia trabalhos extras nos fins de semana para economizar dinheiro. Talvez ela ainda estivesse fazendo isso, mesmo depois de perder o emprego na Miller Technologies. David passou todo o sábado procurando por ela. Visitou cafés, restaurantes e escritórios que contratavam equipe de limpeza de fim de semana. Finalmente, às 17 horas, a encontrou. Ana estava limpando as janelas de um pequeno escritório de contabilidade na North Michigan Avenue. Usava roupas simples e tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo. Mesmo fazendo trabalho manual, ela carregava consigo uma dignidade silenciosa que David achou inspiradora. Ele esperou do outro lado da rua até ela terminar e sair do prédio. Ana. Ele se aproximou cuidadosamente. Ela se virou, surpresa e claramente irritada. Está me seguindo agora? Não. Quer dizer sim, mas não da forma que pensa. David tropeçou nas palavras. Soube sobre a cirurgia da Maria que foi aprovada por um programa do governo. Ana o olhou com suspeita. E daí? Estou feliz por você. Genuinamente feliz. Obrigada.
Ela começou a caminhar em direção à estação de metrô. David caminhou ao lado dela. Ana, posso falar com você? Apenas 5 minutos? Sobre o quê? Sobre como me sinto terrível pelo que aconteceu. Sobre como você estava certa sobre tudo. Sobre como quero consertar as coisas desta vez. Ana parou e o olhou. David, entendo que se sinta culpado, mas como disse antes, não preciso de sua pena. Não é pena. David respirou fundo. É admiração, respeito e algo mais que ainda estou tentando entender. Ana franziu a testa. Algo mais? Você me fez questionar tudo o que achava que sabia sobre mim mesmo. David se aproximou um pouco. Sobre lealdade, sobre coragem, sobre fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. David, por favor, me deixe terminar. Ele continuou. Você arriscou tudo para me salvar de uma traição. E quando foi minha vez de me levantar por você, falhei. Mas isso me ensinou algo importante sobre quem eu realmente sou e sobre quem quero me tornar. Ana o olhou em silêncio por um longo momento. E quem quer se tornar? Alguém digno da coragem que você mostrou. Alguém que não deixa o medo ou a lealdade cega atrapalhar fazer o que é certo. O vento frio de Chicago soprou entre eles e Ana puxou o casaco mais apertado ao redor do corpo. Está frio aqui fora, ela disse olhando ao redor. Há uma cafeteria na esquina. Podemos conversar lá. A pequena cafeteria estava quase vazia. Sentaram em uma mesa perto da janela, 2 xícaras de chocolate quente fumegando entre eles. Então, Ana disse, mexendo sua bebida com uma colherzinha pequena. O que descobriu sobre Leandro e Sofia? David tirou uma pasta de sua mochila e a colocou na mesa. Tudo, o plano inteiro. Ele abriu a pasta e lhe mostrou os documentos. A empresa fantasma, as transferências bancárias, o contrato falso. Eles estavam planejando roubar 80% dos meus ativos. Ana folheou os papéis e David viu seus olhos se arregalarem enquanto lia. Isso é pior do que imaginei. Ela olhou para ele. O que vai fazer? Expô-los publicamente na segunda-feira. David se inclinou mais perto. Mas preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Você ainda tem as fotos originais, as gravações. Preciso das suas evidências para completar o caso. Ana ficou em silêncio, pensando. E depois? Depois que Leandro e Sofia forem expostos? Então, David hesitou. Gostaria que voltasse para a empresa. Não como faxineira, como vice-presidente de operações. Ana quase se engasgou com o chocolate quente. Vice-presidente, você tem o conhecimento, a experiência e a integridade. A empresa precisa de pessoas como você na liderança. David, isso é... Ana balançou a cabeça. É loucura. Sou apenas... Você não é apenas nada. David a interrompeu. É inteligente, corajosa e honesta. Essas são exatamente as qualidades que preciso ao meu lado. Ficaram quietos por alguns minutos, deixando o peso da conversa se assentar entre eles. Posso pensar sobre isso? Ana perguntou finalmente. Claro. Mas Ana... David estendeu a mão sobre a mesa, quase tocando a dela. Não importa o que decida sobre o trabalho, gostaria de tê-la em minha vida de alguma forma. Ana olhou para sua mão, depois para seus olhos. David, viemos de mundos muito diferentes. Não, ele disse balançando a cabeça. Costumava pensar isso, mas não penso mais. Somos apenas 2 pessoas que acreditam em fazer o que é certo. Mesmo quando é difícil. Quando saíram da cafeteria, a noite havia chegado. As luzes de Chicago cintilavam ao redor deles, criando uma atmosfera quase mágica. Caminharam lentamente em direção à estação de metrô, nenhum dos 2 com pressa de terminar a noite. David, Ana disse quando chegaram à entrada da estação. Obrigada por hoje, por escutar, por ser diferente do que pensei que você fosse. E obrigado por me dar uma segunda chance. Sei que não merecia. Ficaram parados sob as luzes da rua, olhando um para o outro. Ana,
David se aproximou. Posso te beijar? Ana hesitou apenas por um segundo, depois assentiu. David a beijou delicadamente no início, depois com mais confiança quando ela correspondeu. Foi um beijo doce, cheio de promessas e novos começos. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Isso acabou de complicar as coisas, Ana disse, mas seu sorriso mostrava que ela não se importava. As melhores coisas da vida geralmente complicam, David respondeu. Ana riu e caminhou em direção à entrada do metrô. Vou te ligar amanhã, ela disse, para repassar o plano para segunda-feira. E para conversar sobre nós? E para conversar sobre nós, ela confirmou antes de desaparecer escada abaixo. David ficou na calçada por vários minutos, olhando para as estrelas acima de Chicago. Pela primeira vez em semanas, ele sentia que tudo ia ficar bem. Na segunda-feira, ele enfrentaria Leandro e Sofia. Mas desta vez, ele não estaria sozinho. Teria Ana ao seu lado, e isso fazia toda a diferença. Na segunda-feira de manhã, David chegou ao escritório, determinado a executar seu plano. Ele havia passado todo o domingo com Ana planejando cada detalhe de como expor Leandro e Sofia. Eles haviam agendado uma reunião do conselho para as 14 horas, onde apresentariam todas as evidências da traição. David guardou os documentos incriminadores em seu cofre pessoal e preparou cópias para distribuir durante a reunião. Estava nervoso, mas confiante. Ana chegaria ao meio-dia para repassar os detalhes finais. Às 10 horas, Leandro entrou em seu escritório sem bater. David, precisamos conversar. Sua voz tinha um tom que David nunca havia escutado antes. Frio, ameaçador. Claro, David disse, tentando manter a calma. Sobre o quê? Leandro fechou a porta atrás de si e se aproximou da mesa de David. Sobre sua pequena investigação noturna na sexta-feira. O sangue de David gelou. Não sei do que está falando. Não minta para mim, David. Leandro se sentou na cadeira em frente à mesa, cruzando as pernas com arrogância. Acha que sou idiota? Que não notaria alguém acessando arquivos confidenciais no meio da madrugada? David manteve uma expressão neutra, mas por dentro estava em pânico. Tenho o direito de acessar qualquer arquivo da minha própria empresa. Ah, sim, sua empresa. Leandro deu uma risada sem humor. Por enquanto. O que isso significa? Leandro tirou seu telefone do bolso e o colocou na mesa. Significa que sei exatamente o que você encontrou. Sei que falou com a faxineira. Sei que está planejando me expor esta tarde. A porta do escritório se abriu novamente e Sofia entrou. Ela estava perfeita como sempre, mas havia algo frio e cruel em seus olhos que David nunca havia visto antes. Olá, David. Ela caminhou e beijou Leandro no rosto. Senti sua falta no fim de semana. Sofia? David a olhou confuso. O que está fazendo aqui? Estou aqui para testemunhar sua rendição. Ela se sentou no braço da cadeira de Leandro, passando os dedos pelo cabelo dele de forma possessiva. Rendição! Leandro sorriu e desbloqueou seu telefone. David, você vai cancelar essa reunião ridícula do conselho. Vai destruir todas as evidências que coletou. E vai assinar o contrato da Sterling Corporation hoje. Você enlouqueceu depois do que descobri sobre vocês dois? Não, Leandro disse virando o telefone em direção a David. Depois do que descobri sobre você. Na tela, David viu fotos de si mesmo entrando no prédio de Ana em Pilsen, conversando com ela na cafeteria, beijando-a na rua. E daí? David franziu a testa. Não há nada de errado com... Ah, não há? Sofia se inclinou para a frente. David, você usou informações internas da empresa para localizar uma ex-funcionária. Então, usou fundos da empresa para pagar pela cirurgia da irmã dela. David sentiu o chão se mover sob seus pés. Como vocês sabem sobre...
A doação anônima de $200 mil? Leandro riu. David, você realmente achou que poderia mover esse tipo de dinheiro sem eu saber? Isso não prova nada ilegal. Prova abuso de poder. Sofia tirou uma pasta de sua bolsa. Prova que você estava romanticamente envolvido com uma funcionária que tinha acesso a informações sensíveis. Prova que você pagou uma grande quantia de dinheiro para influenciar uma testemunha. David pegou os documentos e os folheou. Eram contratos falsificados, e-mails inventados, registros bancários alterados. Tudo projetado para fazer parecer que ele havia usado a empresa para beneficiar Ana em troca de favores. Isso é tudo falso. Claro que é, Leandro disse se levantando. Mas quem vai acreditar em você, um CEO que se envolveu com uma faxineira e usou dinheiro da empresa para impressioná-la? Vocês não podem fazer isso. Podemos e vamos, Sofia disse, se aproximando de David. A menos que você coopere. David olhou para Leandro e Sofia, duas pessoas que ele uma vez amou e confiou completamente. E agora via que nunca realmente os conheceu. O que vocês querem? Já te disse, Leandro disse, se sentando novamente. Cancele a reunião. Destrua as evidências. Assine o contrato. E se eu não fizer isso? Leandro mexeu em seu telefone novamente e mostrou a David outra foto. Era de Ana e Maria saindo do hospital após uma consulta. Então a senhorita Santos e sua irmãzinha doente descobrirão o que acontece com pessoas que enfiam o nariz onde não devem. David sentiu raiva pura percorrer seu corpo. Não ousem ameaçá-las. Não é uma ameaça, David. É uma promessa. Leandro disse, guardando o telefone. Tenho contatos por toda Chicago. Uma ligação minha e Ana Santos não encontrará trabalho em lugar nenhum. E quanto à irmãzinha? Bem, acidentes acontecem, especialmente com pessoas em estado de saúde delicado. Vocês são monstros. Sou um empresário, Leandro disse, ajustando a gravata. E você, meu velho amigo, é um problema que precisa ser resolvido. David olhou para Sofia, procurando por algum vestígio da mulher por quem se apaixonara anos atrás. Sofia, você realmente concorda com isso? Ameaçar pessoas inocentes? Sofia riu, um som frio e calculado. David, você sempre foi tão romântico, tão idealista. Ela se aproximou dele. Realmente achou que terminei com você porque não éramos compatíveis? Não foi? Terminei com você porque você era pobre. Suas palavras atingiram como um tapa. Bem, não pobre exatamente, mas limitado. Você estava construindo uma pequena empresa, sonhando pequeno. Leandro me ofereceu a chance de ser verdadeiramente rica. David a encarou, atônito. Você nunca me amou? Amei suas ambições. Amei o potencial do que você poderia se tornar. Sofia disse, tocando seu rosto com falsa ternura. Mas quando vi que Leandro estava disposto a fazer o que fosse preciso para ter sucesso, enquanto você se agarrava a seus princípios morais, bem, a escolha foi óbvia. Princípios morais, David afastou sua mão. Você fala isso como se fosse algo ruim. No mundo dos negócios, Leandro disse se aproximando. David, você construiu uma empresa de $500 milhões se limitando com ética e moral. Imagine só o que poderia ter alcançado se fosse um pouco mais flexível. Não quero alcançar nada dessa forma. E é por isso que você vai perder tudo, Sofia disse, se posicionando ao lado de Leandro. Porque no final, pessoas como você sempre perdem para pessoas como nós. David olhou para os dois, de mãos dadas, sorrindo com crueldade. 15 anos de amizade com Leandro, 2 anos de relacionamento com Sofia. Tudo construído sobre mentiras. Vocês têm 1 hora para decidir, Leandro disse, verificando seu relógio caro. 12:00. Ou você assina o contrato, ou destruímos você e tudo que se importa. E Ana, David perguntou. Se eu cooperar, vocês a deixarão em paz? Se você cooperar e manter a boca fechada,
Ana Santos e sua irmã podem continuar vivendo suas vidinhas pequenas e insignificantes em paz, Leandro disse abrindo a porta. Mas se tentar nos cruzar novamente... Ele não terminou a frase, mas a ameaça estava clara. Depois que saíram, David afundou em sua cadeira. Olhou pela janela para Chicago, a cidade que chamara de lar durante a maior parte de sua vida adulta. Agora ela parecia fria e estranha. Seu telefone tocou. Era Ana. David, estou chegando ao prédio. Está tudo pronto para a reunião? David fechou os olhos. Se contasse a verdade a Ana, estaria colocando ela e Maria em perigo. Mas se mentisse... David, você está aí? Estou aqui, ele disse, sua voz rouca. Ana, sobre a reunião. Sim. David olhou para a pasta com as evidências em sua mesa. Depois olhou para os documentos falsificados que Sofia havia deixado. 2 versões da verdade. Uma que poderia salvar sua empresa, outra que poderia proteger a mulher por quem estava se apaixonando. Preciso cancelá-la. Cancelar? Por quê? Complicações legais. Precisamos de mais tempo. Houve silêncio do outro lado. David, você está bem? Sua voz está estranha. Estou bem. Ele mentiu, se odiando por isso. Apenas uma mudança de planos. Tudo bem, conversamos mais tarde? Claro. David desligou e enterrou o rosto nas mãos. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele se sentia completamente derrotado. Leandro e Sofia haviam vencido e ele não sabia como lutar contra pessoas dispostas a ameaçar inocentes. Do lado de fora, Ana estava na calçada em frente ao prédio da Miller Technologies, olhando para cima com a estranha sensação de que algo estava muito errado. Dentro do escritório, David olhava para o contrato da Sterling Corporation. Em poucas horas, ele assinaria tudo, mas pelo menos Ana e Maria estariam seguras. Ou pelo menos era isso que ele esperava. Ana sabia que algo não estava certo. O cancelamento repentino, o tom estranho na voz de David, a forma como ele evitou o contato visual quando finalmente se viram no saguão. Depois de 15 anos trabalhando com pessoas, ela havia aprendido a ler sinais. Naquela noite, Ana decidiu investigar por conta própria. Como ex-funcionária da limpeza, ela conhecia cada entrada e saída do prédio da Miller Technologies. Às 21 horas, com apenas a equipe de segurança noturna de plantão, ela usou seu conhecimento dos códigos de acesso, que raramente eram alterados, para entrar pelo porão. Pegou as escadas de serviço até o andar executivo. Seu objetivo era simples: descobrir por que David havia mudado de ideia tão repentinamente. No escritório de Leandro, encontrou o que procurava. Gavetas destrancadas, papéis espalhados pela mesa, sinais de alguém com pressa. Ana fotografou tudo com seu telefone. Contratos falsos com a assinatura de David, e-mails fabricados, registros bancários manipulados. Mas o que fez seu sangue gelar foram fotos impressas dela e de Maria saindo do hospital, com anotações manuscritas nas margens, alvo secundário e ponto de pressão. Ana entendeu imediatamente. Leandro havia descoberto sobre a investigação de David e estava usando ela e Maria como alavanca. Ela procurou rapidamente por dispositivos de gravação. Dentro de um porta-canetas na mesa de Leandro, encontrou um pequeno gravador digital, provavelmente usado para capturar conversas incriminadoras. Ana verificou os arquivos de áudio. Havia dezenas de gravações, incluindo conversas entre Leandro e Sofia planejando a traição. Mas a mais recente daquela tarde fez seu coração acelerar. Era a gravação de Leandro ameaçando David, usando ela e Maria como chantagem. Ana copiou todos os arquivos para seu telefone e deixou o prédio tão silenciosamente quanto havia entrado. Às 6h da manhã de terça-feira, Ana tocou a campainha do apartamento de David em Lincoln Park. Ele atendeu de roupão, parecendo que não havia dormido. Ana, o que está fazendo aqui tão cedo? Preciso falar com você. É urgente.
David a deixou entrar, claramente nervoso. Ana, sobre ontem. Há complicações que você não entende. Entendo perfeitamente. Ana tirou o telefone da bolsa. Sei que Leandro está te chantageando por minha causa. David a encarou, chocado. Como você? Escutei a gravação. Ana apertou play e a voz ameaçadora de Leandro ecoou pelo apartamento. Quando a gravação terminou, David se sentou pesadamente no sofá. Ana, você não entende o perigo. Ele ameaçou você e Maria. Não posso correr esse risco. David. Ana se sentou ao lado dele. Leandro cometeu um erro fatal. Ele gravou suas próprias ameaças. Davi levantou a cabeça, uma faísca de esperança nos olhos. O que quer dizer? Tenho provas de tudo. As gravações, os documentos falsificados, as fotos de vigilância. Ana mostrou seu telefone. Temos o suficiente para derrubá-los completamente. Mas e as ameaças? Se os expusermos, eles podem nos machucar se estiverem atrás das grades. Eles não podem nos machucar se estiverem atrás das grades. Ana pegou as mãos de David. Confie em mim. Temos que agir hoje, antes que percebam que descobrimos o esquema deles. Essas evidências, como posso ter certeza de que são reais? Entendo por que não confia em mim, Ana disse, guardando o telefone. Mas se assinar amanhã, perderá tudo. Eles já planejaram cada passo. David ficou em silêncio por muito tempo. Parte dele desesperadamente queria não acreditar. Leandro era como um irmão, mas as evidências... Preciso de mais provas, disse ele por fim. Posso conseguir mais, mas será arriscado. Então, seja cuidadosa, Davi disse, olhando diretamente para ela. Se isso for verdade, se Leandro realmente está me traindo... Ele não conseguiu terminar a frase. Descobriremos a verdade, Ana disse firmemente. Depois que ela saiu, David ficou sozinho na sala, olhando pela janela. Pela primeira vez em 15 anos de amizade, ele estava duvidando de Leandro. E essa dúvida estava crescendo dentro dele. O que você sugere? Remarque a reunião do conselho para hoje, 14 horas. Ana se levantou e começou a andar pela sala enquanto pensava. Mas desta vez estaremos preparados para eles. Às 14 horas da tarde, o auditório da Miller Technologies estava cheio. Todos os membros do conselho estavam presentes, junto com representantes da Sterling Corporation e vários executivos da empresa. David estava no palco, visivelmente nervoso. Leandro e Sofia estavam sentados na primeira fileira, sorrisos confiantes em seus rostos. Senhoras e senhores, David começou. Convoquei esta reunião para fazer alguns anúncios importantes sobre o futuro da Miller Technologies. Leandro lhe deu um aceno encorajador, claramente esperando que David anunciasse a fusão. Primeiro, gostaria de apresentar nossa nova vice-presidente de operações, Ana Santos. Uma onda de surpresa se moveu pelo auditório quando Ana subiu ao palco. Muitos a reconheceram como a ex-faxineira que havia sido demitida por espionagem. Leandro se levantou abruptamente. David, isso é ridículo. Você não pode... Por favor, sente-se, Sr. Vega. David o interrompeu firmemente. Você terá sua chance de falar em breve. Ana se aproximou do microfone. Boa tarde. Sei que muitos de vocês se lembram das circunstâncias infelizes de minha última aparição neste auditório. Sua voz estava firme e clara. Hoje estou aqui para revelar a verdade por trás daqueles eventos. Ana ligou um projetor e a primeira imagem apareceu na tela. O contrato de fusão falsificado da Sterling Corporation. Esta é a versão do acordo de fusão que foi mostrada ao Sr. Miller. Ana apontou para os números na tela. Segundo este documento, David Miller manteria 65% do controle da empresa após a fusão. Ela mudou para o próximo slide. E esta é a versão real do contrato, a que pretendiam usar na assinatura. Aqui, David Miller manteria apenas 15% do controle.
A sala explodiu em murmúrios. Leandro havia empalidecido. Isso é um ultraje. Sofia se levantou. Essas imagens são falsas. São mesmo? Ana lhe deu um sorriso frio. Então talvez prefiram ouvir isto. Ela apertou play no sistema de som. A voz de Leandro ecoou claramente por todo o auditório. David é completamente ingênuo. 15 anos de amizade o cegaram para qualquer possibilidade de traição. Quando perceber o que aconteceu, já teremos controle total dos ativos e estaremos fora do país. A sala ficou completamente silenciosa. Todos os olhos se voltaram para Leandro, que estava claramente entrando em pânico. Isso foi tirado de contexto, ele gaguejou. Foi! Ana passou para a próxima gravação, e a voz de Sofia encheu o auditório. Não é ódio, é ambição. David foi um bom namorado, mas sempre foi limitado, pequeno demais para meus sonhos. Com você posso ter tudo o que sempre quis. Sofia estava furiosa, mas tentou manter a compostura. Essas gravações são ilegais. Foram obtidas sem consentimento. Na verdade, Ana se virou para ela. Foram tiradas de um dispositivo de gravação encontrado no escritório do Sr. Vega, um dispositivo que ele usava para gravar suas próprias conversas. David voltou ao microfone. Há mais. Ele acenou para Ana, que projetou os registros bancários na tela. 23 milhões de dólares transferidos das contas da Miller Technologies para as contas pessoais do Sr. Vega. Ana apontou. Dinheiro que supostamente seria usado para preparações legítimas de fusão. Leandro se levantou desesperado. David, somos amigos há 15 anos. Realmente vai acreditar nesta mulher corajosa que arriscou tudo para me salvar de uma traição? David o interrompeu. Sim, Leandro, vou acreditar nela, porque ao contrário de você, ela nunca me mentiu. Senhor, Roberto, o principal representante da Sterling Corporation, se levantou. Sr. Miller, a Sterling Corporation não tinha conhecimento dessas irregularidades. Somos uma empresa legítima que foi enganada por representantes desonestos. Entendemos completamente. David assentiu. Na verdade, gostaríamos de discutir uma fusão legítima com vocês no futuro, em termos honestos. Leandro olhou ao redor do auditório, vendo apenas rostos cheios de desaprovação e nojo. Finalmente, sua máscara de executivo respeitável havia caído completamente. Sabe de uma coisa? Ele disse com uma risada amarga. Não me arrependo de nada. David, você sempre foi fraco demais para fazer o que precisava ser feito. Merece perder tudo. E você merece o que está por vir. Disse uma nova voz ecoando pelo auditório. Todos se viraram para ver o detetive Johnson da polícia de Chicago entrando com 2 outros oficiais. Leandro Vega e Sofia Delgado, vocês estão presos por fraude corporativa, falsificação de documentos e tentativa de extorsão. Enquanto Leandro e Sofia eram algemados, o auditório irrompeu em aplausos. Ana sorriu para David, que retribuiu o olhar com profunda gratidão. E algo mais, ele disse ao microfone. Como soube que deveria vir aqui? David perguntou ao detetive. A senhorita Santos nos contatou esta manhã com as evidências. O detetive respondeu com um sorriso. Casos como este, com provas tão claras, são o sonho de qualquer promotor. Enquanto Leandro e Sofia eram escoltados para fora, Leandro gritou para Dave. Isso não acabou! Tenho advogados, tenho contatos! Você tinha, Dave respondeu calmamente. Agora tudo que tem é uma cela de prisão. Quando o auditório finalmente se esvaziou, David e Ana ficaram sozinhos no palco. Então, Ana disse com um sorriso, como foi meu primeiro dia como vice-presidente? Inesquecível. David a puxou para seus braços. Ana, você me salvou de todas as formas possíveis. Nós nos salvamos, ela disse tocando suavemente seu rosto. Juntos.
David a beijou ali mesmo no palco, onde apenas horas antes sua vida quase havia sido despedaçada. Agora, com Ana em seus braços, ele sentia que finalmente estava construindo algo real. E agora? Ana perguntou quando o beijo terminou. Agora, David sorriu. Temos uma empresa para reconstruir e uma vida para construir juntos. Do lado de fora do prédio, o som das sirenes da polícia se afastou na distância, levando embora 15 anos de falsa amizade e 2 anos de amor falso. Mas dentro do prédio, algo verdadeiro e belo estava apenas começando. 2 semanas depois da confrontação, Ana estava terminando sua revisão dos relatórios financeiros em seu novo escritório. Uma sala espaçosa no mesmo andar executivo que o de David, com vista para o Lago Michigan. Como vice-presidente da Miller Technologies, ela já havia implementado mudanças que estavam mostrando resultados impressionantes. Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. "Entre", disse ela sem levantar os olhos dos documentos. "Senhora vice-presidente, tem 1 minuto para seu CEO." A voz brincalhona de David a fez sorrir. "Sempre tenho tempo para meu chefe." Ana finalmente levantou os olhos e ficou surpresa. David estava segurando um buquê de rosas vermelhas. "O que é isso?" "Um pedido de desculpas." David caminhou até sua mesa. "Sei que você tem trabalhado sem parar essas últimas 2 semanas e não demonstrei o suficiente o quanto aprecio tudo que fez." Ana se levantou, tocada pelo gesto. "David, você não precisa..." "Mas preciso sim." Ele entregou as flores. "Ana, você não apenas salvou minha empresa, salvou minha vida, me ajudou a ver o homem que realmente quero ser. Você já era um bom homem. Apenas precisava aprender a confiar nos instintos certos." David sorriu e verificou as horas. "São 17h30. Que tal sairmos daqui? Tenho uma surpresa para você." David dirigiu pelas ruas de Chicago em silêncio, um sorriso misterioso no rosto. Ana tentou várias vezes adivinhar para onde estavam indo, mas ele simplesmente disse que era uma surpresa. Finalmente eles pararam na North Avenue Beach. O sol de outubro estava se pondo sobre o Lago Michigan, pintando o céu em tons de laranja e rosa. "O que estamos fazendo aqui?" Ana perguntou enquanto caminhavam pela areia. "Você se lembra da primeira vez que realmente conversamos?" David parou e se virou para ela. "Na Copa, quando me mostrou as evidências?" "Claro. Você disse que se estivesse mentindo, seria seu último dia na empresa. E eu disse que se ficasse calada e eu perdesse tudo, nunca se perdoaria." David pegou suas mãos. "Ana, naquela noite você me mostrou como é a verdadeira coragem." Ana sentiu o coração acelerar. Havia algo diferente na voz de David, uma intensidade que ela nunca havia escutado antes. "David, deixe-me terminar", ele disse respirando fundo. "Toda minha vida achei que sabia o que significava sucesso. Dinheiro, poder, reconhecimento. Mas quando quase perdi tudo, percebi que nada disso importa sem a pessoa certa ao seu lado." David soltou suas mãos e, para surpresa de Ana, se ajoelhou na areia na frente dela. "Ana Santos." Sua voz estava emocionada, mas firme. "Você entrou em minha vida como uma faxineira corajosa e se tornou minha salvadora, minha sócia, minha melhor amiga e o amor da minha vida." Ana levou as mãos à boca, lágrimas começando a se formar em seus olhos. "Você me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no trabalho que faz, mas no caráter que mostra." David tirou uma pequena caixa de veludo de seu bolso. "Me ensinou que às vezes as pessoas mais importantes em nossas vidas são aquelas que têm coragem de nos dizer as verdades difíceis." Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante, com um único diamante cintilando na luz dourada do pôr do sol. "Ana, não consigo imaginar construir um futuro sem você. Quer se casar comigo?" Lágrimas agora escorriam pelo rosto de Ana. Ela olhou para o homem ajoelhado na frente dela.
O mesmo homem que uma vez escolheu uma falsa amizade em vez de defendê-la, mas que havia crescido e se tornado alguém verdadeiramente digno de seu amor. David, sua voz tremeu. Sim, claro que sim. David se levantou rapidamente e deslizou o anel em seu dedo. Caiu perfeitamente. Como soube meu tamanho? Ana perguntou, admirando o anel. Pedi ajuda da Maria. David sorriu. Na verdade, pedi a bênção dela primeiro. Disse a ela que você é a pessoa mais importante em sua vida e que eu precisava prometer cuidar de nós duas. E o que você prometeu? Que dedicaria minha vida para te fazer feliz. David disse, beijando-a suavemente. E que nossa família sempre viria em primeiro lugar. Ana o beijou de volta, sentindo como se seu coração pudesse explodir de felicidade. No fundo, as ondas do lago Michigan rolavam suavemente na praia, e as primeiras estrelas começaram a aparecer no céu de Chicago. Eu te amo, David Miller, ela sussurrou. E eu te amo, futura senhora Anna Miller. O outono em Chicago havia pintado as árvores do Millennium Park com tons dourados e vermelhos. Ana estava em frente ao espelho em seu novo apartamento. Ela e David haviam se mudado juntos no mês anterior, ajustando o vestido de noiva simples, mas elegante que havia escolhido. Você está absolutamente radiante, Maria disse entrando no quarto. A cirurgia cardíaca dela havia sido um sucesso completo, e ela parecia mais saudável e vibrante do que nunca. Nervosa, Ana admitiu. É estranho. Quando David me pediu em casamento, eu tinha tanta certeza, mas agora, no dia... Agora você está percebendo que vai se casar com um homem que ama e se tornar parte de uma família linda, Maria disse, arrumando o véu da irmã. Ana sorriu, sentindo as borboletas no estômago se acalmarem. Dr. Rodrigues chegou com os últimos resultados dos exames de Maria. Função cardíaca perfeita. Perspectiva excelente. As irmãs se abraçaram, chorando de alívio e alegria. Uma hora depois, Ana caminhava pelo corredor de vidro do Lincoln Park Conservatory. A vegetação tropical criava um cenário mágico, e cerca de 50 convidados esperavam entre palmeiras e orquídeas. David estava no altar, radiante de felicidade. Quando viu Ana, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que sempre fazia o coração dela acelerar. Você está deslumbrante, ele sussurrou quando ela chegou até ele. E você está perfeito. Ana sussurrou de volta. O reverendo Williams começou a cerimônia, falando sobre amor, coragem e segundas chances. Quando chegou a hora dos votos, David falou primeiro. Ana, você entrou em minha vida sussurrando uma verdade que eu não queria ouvir. Me ensinou que a verdadeira força vem da integridade e que o amor verdadeiro se constrói sobre confiança e respeito mútuo. Prometo ser digno de sua coragem todos os dias de nossas vidas. Ana enxugou uma lágrima antes de falar. David, você me mostrou que algumas pessoas realmente mudam, que alguns homens realmente cumprem suas promessas. Prometo estar ao seu lado como sua companheira em tudo, na alegria e na dificuldade. Mas quando trocaram alianças e se beijaram como marido e mulher, o conservatório explodiu em aplausos. Na recepção, Dom Roberto fez um brinde ao sucesso da empresa. Nos 3 meses desde que Ana se tornara vice-presidente, a Miller Technologies havia crescido 30% e garantido parcerias importantes. Então, qual é o próximo passo para vocês? Perguntou Marta do RH. Ana olhou para David, depois para Maria, que estava dançando alegremente. Bem, Ana disse com um sorriso misterioso. Na verdade, há uma surpresa que ainda não compartilhamos com ninguém. David a olhou curioso. David, estou grávida, Ana disse gentilmente tocando o estômago. 6 semanas. O silêncio deu lugar a uma explosão de alegria. David a levantou nos braços e a girou enquanto todos aplaudiam e torciam.
Mais tarde, no terraço do hotel onde passariam sua lua de mel, David e Anna ficaram abraçados, olhando para as luzes de Chicago lá embaixo. De faxineira e CEO a marido e mulher esperando um filho, Anna disse. Que jornada incrível! A melhor parte, David disse beijando o topo de sua cabeça, é que nossa história está apenas começando. David, Anna se virou em seus braços. Sim? Obrigada por se tornar o homem que eu sempre soube que você poderia ser. Obrigado por nunca desistir de mim. Eles se beijaram sob as estrelas de Chicago. O que você achou da história de Anna e David? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria esta história? Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E confira mais histórias inspiradoras clicando aqui. Uma história sobre coragem, redenção e o poder transformador do amor verdadeiro. Às vezes, as pessoas mais importantes em nossas vidas são aquelas corajosas o suficiente para nos dizer a verdade que não queremos ouvir.